Bom dia, gigante! Tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos conversar sobre as últimas notícias do nosso Vasco. Você está no canal Gigante Vascaíno e esse é o programa Café do Gigante, o seu vídeo sobre Vasco, sempre às 7 horas da manhã, iniciando o dia, já falando de Vasco. E olha, o programa hoje está recheadíssimo, né? Como todo mundo sabe, o programa Café do Gigante também tem esporte amador. Vamos falar de esporte amador, vamos falar do basquete, falar do futsal. Pô, vamos falar de natação, né? Tem uns assuntos pra gente conversar. E o futebol, então, sempre pegando fogo. Muita coisa do futebol pra gente falar. Tem uma frase que o Verratti postou aí nas suas redes sociais, meio enigmática, mas é coisa boa, não é coisa ruim, não. Pra mim é coisa boa. Tem gente aí falando que não, é coisa ruim, então não acho que é. Pra mim é coisa boa. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Vamos falar sobre isso. O imbróglio contra o Madureira foi esclarecido, né? Pô, ficou feio. Politicada braba lá de oposição do Vasco dentro do Madureira. Vamos bater um papo sobre isso também. Mas antes vou pedir para que você não esqueça de deixar o seu like. Seu like ele é muito importante, né? Porque ele faz com que o vídeo se torne relevante. Então, galera, ajuda aí, senta o dedão no like, vai aqui embaixo, ó. Não paga nada, você é só apertar curtir, deixou com o joinha, já tá contando, o YouTube já vai começar a contabilizar e quem sabe ele mostra o nosso vídeo para mais vascaínos. Se você ainda não é inscrito no canal, então aí eu peço que você se inscreva, aproveita, ativa o sininho de notificações, pois assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa, tá falado? Vamos ao nosso primeiro bloco, começar falando de esporte amador. Bem, no primeiro bloco, falando de esporte amador, rapidinho, vamos falar rápido, só passar pelos esportes amadores do Vasco, saber o que está acontecendo, né? Mas antes vou pedir para dar um recado aqui rapidinho do clube de membros do canal Gigante Vascaíno. É fácil participar do clube de membros. Tem um botão aqui embaixo, seja membro. Você clica, faz seu cadastro ali, escolhe qual plano você quer participar. São 3 planos. Você escolhe o plano que você quer participar, o que mais lhe agrada, e você vai receber todos os benefícios do YouTube e também aqui do canal Gigante Vascaíno. A partir do segundo plano, você já tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que a gente fica trocando ideia, fazendo resenha, batendo papo, vezes coisas que não dá para falar aqui no vídeo, a gente fala lá pelo grupo, você fica mais bem informado e também pode desabafar, pode conversar, é uma grande família, o canal do WhatsApp do Clube de Membros do Gigante Vascaíno. Vem participar. Dito isso, vamos para os esportes amadores. A primeira notícia é que, infelizmente, o Vasco está participando de um torneio de verão lá em Santa Catarina e perdeu ontem para o Timbó. Na estreia, o Vasco já tinha empatado de 3-3 e agora perdeu para o time do Timbó pelo placar de 4-3, tá? O próximo jogo do Vasco nesse torneio é sábado, 8 horas da noite. Lembrando que o Vasco Futsal, ele refez praticamente todo o elenco, né? Ele mandou muita gente, saiu e o Vasco contratou muita gente. E o time ainda tá se entrosando. É o primeiro torneio que eles estão disputando. O time está treinando há pouco mais de uma semana e já viajou para disputar esse torneio. Então é um time que é em formação. O Vasco está se preparando para os campeonatos grandes que vai disputar ao longo da temporada 25. Mas o jogo não é ruim não, o Vasco joga bem, mas ainda não tem o entrosamento necessário. Quer assistir uma partida do Vasco? Sábado, 8 horas da noite, no canal do YouTube SX Online, é isso mesmo? Canal de YouTube SX Online. Vai transmitir o jogo 8 horas da noite. Vasco versus Pouso, né? Pouso versus Vasco, né? É o time local lá versus o Vasco, tá falado? Outra coisa é o basquete do Vasco. O Vasco está no basquete na Liga NBB e também conseguiu se classificar para a Copa Super 8, que são os 8 primeiros colocados, né? O Vasco está em 4º colocado e no NBB geral, mas quando fechou a classificação, o Vasco estava lá em 7ª posição para a Copa Super 8. E vai pegar o clássico, Flamengo e Vasco. O jogo é domingo de manhã, no Maracanãzinho, às 10 horas da manhã. Deixa eu confirmar se é domingo. O jogo Super 8, domingo, 10 horas da manhã. O jogo no Maracanãzinho, 10 horas da manhã, domingo. Mas, como é o mando do Flamengo, vai ser torcida única. Só vai ter torcida deles. Então, a torcida do Vasco está sendo convocada. Tomar um chopinho lá na porta da Barreira, domingo, 10 horas da manhã. Vai colocar um telão em frente à social do Vasco. E aí você entra, vai lá para
vai ter um cercadinho lá. Se você chegando cedo, você consegue fazer um check-in, vai ganhar uma pulseira, essa pulseira vai te dar direito a um chopp. Então você tem um chopp grátis já, você não vai ficar num chopp só, né? Aí tá a galera toda que vende chopp ali em volta, tal, os comerciantes da Barreira, Vasco dando essa moral, e vai passar o jogo Flamengo e Vasco no basquete, às 10 horas da manhã. Programar só você fazer na Barreira, domingo de manhã, ir ao shopping, comer aquele churrasquinho, trocar uma ideia, bater um papo, falar de Vasco. Programar só, domingo, 10 horas da manhã, assistir o basquete lá na Barreira. Outra notícia do nosso esporte amador é que o Vasco fechou com a nadadora Luísa Loureiro. Ela voltou nas suas redes sociais que está vindo para o Vasco, um novo desafio, em transição, saindo do antigo clube, vindo para o novo clube, que é o Vasco, muito feliz, já posou para fotos com a camisa do Vasco, etc e tal. Seja bem-vinda, Luísa Loureiro. Que você receba muitos títulos aqui pelo nosso Vasco da Gama. Tá falado? E agora vamos para o segundo bloco. A gente vai falar de futebol. E essa frase aí do Verratti, que enigma é esse? Vamos falar sobre isso. Bem, começando o segundo bloco, falando já de futebol profissional. Olha, boa notícia logo. Hoje acho que para mim hoje tudo é boa notícia. Boa notícia hoje. O Emerson Rodrigues assinou a sua rescisão. Já está totalmente desligado do Vasco, já se despediu dos companheiros, tudo, mas ontem assinou a rescisão e aí está realmente totalmente fora do Vasco. Ele vai encontrar alguns jogadores do Vasco lá, né? O Juan Cruz, que jogou no Vasco, não era do Vasco, estava emprestado ao Vasco pelo Santos, mas foi vendido pro Ludogorets, aí vai pro Ludogorets da Bélgica e vai encontrar o Eric Marcos, né? Que está lá. Então ele que seja feliz também lá. Os dois pontas do Ludogorets vai ser Emerson Rodrigues e Eric Marcos. E o centroavante é o Juan Cruz. E aí? Quase que esses caras foram o trio do Vasco também, né? Mas vai ser do Ludogorets. Que seja feliz lá, o Colômbia. Aqui no Vasco não deu pro Colômbia, né? O Oliveira deve estrear hoje. O Vasco joga hoje às 9h30 da noite contra o Madureira, né? O Oliveira e o Tietê devem fazer a sua estreia hoje. O Maurício Lemos nem viajou, não foi relacionado, não viajou. Ele chegou agora, né? E a comissão técnica do Vasco decidiu dar mais uma semana para ele de pré-temporada. Ele vai ficar mais uma semana treinando e só deve vir para depois do jogo da Portuguesa. Ele não deve nem no jogo da Portuguesa, eu acho que ele não vai aparecer, né? Não sei, pode ser que já fique no banco, mas eu acho que não. Acho que ele vai ganhar uma semana ainda de pré-temporada. Só se o Oliveira for uma tragédia, uma catástrofe, e aí o Vasco precisa de botar o zagueiro de qualquer maneira, vai colocar o Maurício Lemos, mas eu não acredito nessa possibilidade. Vai ser o Oliveira e deve jogar o jogo de hoje, com certeza, e o jogo contra o Madureira. Tá falado? Então a estreia hoje do Oliveira e do Tietê, Vasco Madureira, 9h30 da noite, transmissão da Bandeirante, da TV Bandeirante, do canal GOAT na internet, da Vasco TV, Vasco TV transmite com imagens, e do Premier. Eu quero dar uma notícia aqui, dar um recado aqui pro pessoal da Vasco TV. Pô, olha só, transmissão ao vivo de jogo de futebol não dá para monetizar. Não é live. Não é live para ser monetizada. Vai lá, você tem essa opção quando vai transmissão de jogo de futebol, é 1h30 de transmissão, você pode pedir para o YouTube colocar o anúncio no intervalo. Pô, no meio do jogo, corta para intervalo. Não tem coisa mais chata do que isso. Você está assistindo o jogo ao vivo, daqui a pouco corta para entrar uma propaganda do YouTube. Ô, Vasco TV, vai lá, muda isso, pô. Muda na configuração, não faz isso não, pô. Faz isso não. Não é hora de faturar. Quer faturar? Vende as cotas, pô, de patrocínio. Aí você reduz a tela e entra com um patrocínio em L, como a televisão faz, né? Todo mundo faz. Mas o YouTube não. O YouTube corta a imagem e bota a propaganda dele. Pô, configura lá, diz que não quer fazer isso. Pede pro YouTube não fazer. Quando você vai transmitir jogo ao vivo, você consegue fazer isso. Coloca lá, pô, dá pra fazer essa configuração. Só esse recado aí. Uma coisa que aconteceu é que na arbitragem, né, a Sete Partes contratou um novo escritório para defender ela, porque para ir contra a árbitra e tal. E o escritório antigo acabou se demitindo
Isso porque a C7 Partner não pagou uma parcela dos honorários, já está devendo 1 milhão e pouco. O novo escritório já está de olho aberto, falou, pô, peraí, o antigo não recebeu um real, está movendo uma ação contra os caras para poder receber mais de 1 milhão de calote. Então, o novo advogado da C7 Partner já está de olho nessa história aí, fala, pô, vai ficar aí 2, 3 meses para também fazer um número e vai meter na justiça. Mais um calote aí da C7 Partner, né? E os caras ainda estão querendo brigar. Eles só querem ganhar tempo, só querem enrolar, né? Fazer o quê? Vamos para agora. Falei do Emerson, falei do escritório, tô aqui lendo a pautazinha que eu fiz. E aí a frase, né? A Verrete botou uma frase no Instagram e o pessoal tá pegando no pé dele, dizendo que isso aí tá mandando recado porque não renovou o contrato e tá querendo mostrar que a coisa mais bonita que vai vir é que ele vai sair do Vasco e vai conseguir um contrato maior, melhor. Cara, eu não acho nada disso. Acho que vocês estão procurando pelo em ovo. O Verrete botou a seguinte frase no Instagram dele: fim da pré-temporada. A coisa mais bonita está chegando. Para mim, ele tá falando das vitórias, ele tá falando de defender o Vasco, ele tá falando de estar em campo. A coisa mais bonita é fazer gols, é vestir a camisa, é trabalhar, é disputar uma partida, disputar competições internacionais. Vai ser um ano diferente. Cara, eu acho que é isso que ele tá falando. Começar a achar que essa frase dele, ele tá mandando letra, mandar recado, pô, cara, é querer tumultuar muito o ambiente. Isso não tem um mínimo de sentido. Vamos parar com isso também, né? O pessoal fica num caça-like danado. Para com isso, cara, não é demais. Uma frase, até que achei a frase até bonitinha quando eu vi, achei a frase legal. Besteira isso. Agora, falando de tumulto, né? O pessoal querendo tumultuar o ambiente do Vasco, tem muito disso. Ontem foi esclarecida a história do avião do Madureira, né? E aí bate muito com a minha teoria, né? Que eu falei aqui, que eu estava achando aquele esquisito, e que provavelmente tem política do Vasco envolvida lá no Madureira, forçando essa situação. E fica cada vez mais claro que é isso. O canal Atenção Vascaíno, do jornalista Flávio Dias, foi atrás, conversou lá com o pessoal do Vasco, conseguiu conversar também com o Metrópole. Metrópole é a empresa, é um jornal em Brasília, é a empresa que está patrocinando esse evento, é a empresa que está organizando o evento. Metrópole é a empresa que comprou, que fez o contrato. E realmente, no contrato, o mando de campo, lembrando, o jogo é Vasco e Madureira, o mando de campo é do Vasco. Tanto é que a Vasco TV vai transmitir tudo ao vivo. Sempre que for jogos do Carioca com o mando do Vasco, a Vasco TV transmite com imagem. E aí, o mando é do Vasco. Então, no contrato, o Vasco exigiu, uma das cláusulas que o Vasco exigiu para vender o mando de campo é que o Vasco tivesse um voo fretado. Vasco seria voo fretado para o Vasco, exclusivo para o Vasco. Por quê? Porque o Vasco, como o Madureira disse, que levou a delegação do Vasco era 75 pessoas e o avião dava 174. Podia levar o time do Madureira? Podia, realmente. Mas o Vasco, em contrato, exigiu o voo fretado. Até porque o Vasco montou a Vasco Experience. E o Vasco levou uma delegação um pouco maior, não só as 75 pessoas que são ligadas ao futebol. O Vasco levou equipamentos, o Vasco levou o pessoal do marketing, o Vasco levou muita coisa ligado ao marketing do futebol para fazer a Vasco Experience. E aí o Vasco pediu um espaço no avião, porque vai ter que voltar com essa galera que já foi na segunda-feira. Então o Vasco precisa dos espaços no avião. Então o avião foi só com 75, mas vai voltar com mais gente. E estava previsto em contrato, estava previsto um voo fretado exclusivo para o Vasco e passagens aéreas compradas por Madureira. O que aconteceu é que o organizador não conseguiu comprar passagens para o Madureira no mesmo voo e dividiu o Madureira em 2 voos. Dividiu a delegação do Madureira em 2 voos, porque não conseguiu comprar todas as passagens para o mesmo voo. Falha de organização
do administrador do evento. Deixou para comprar passagem em cima da hora. Já sabia desde o início do campeonato que tinha esse evento que ia ter que comprar as passagens para o Madureira. E aí, quando o Madureira viu a sua delegação rachada, viu que o avião do Vasco só tinha 75 integrantes, pediu ao Vasco. E o Vasco falou: olha, vou tentar resolver para você, mas o meu avião é fretado, tem contrato, cara. Aí é contrato. O Vasco entrou em contato com a organização tentando resolver o problema do Madureira, até pedindo um avião fretado para o Madureira também, já que eles não tinham conseguido passagem. E aí eles falaram: fretar avião para o Madureira não. Então eles vão em 2 aviões. E assim eles foram. Todos os clubes que têm mando de campo e que vendem mando de campo vão de voo fretado. O Coisa Ruim, o Fluminense, o Botafogo, todos eles vão de voo fretado. E o voo fretado é exclusivo, não é dividido com ninguém. O avião é do Vasco, está em contrato, é voo fretado. Então, parar com isso, com essa politicada aí, o Elias Duba fazendo esse papel feio, né? Porque ele tá ligado em política, ele é vascaíno, ele tá ligado na política lá do Vasco, é complicado essa história, né? Então a história do Madureira foi essa, tá resolvida a história do avião. A frase do Verratti não achei nada demais, achei até uma frase falando de futuro no Vasco, achei legal, achei bacana. O pessoal tá procurando, o pessoal gosta também de arrumar tumulto e confusão. Vamos parar com isso, vamos dar paz pro pessoal também trabalhar. O Vasco tem problemas. A gente tem que atacar os problemas do Vasco, as contratações, a forma como o Vasco está se movimentando no mercado, a forma como Marcelo Santana olha jogador de futebol. Você achar que o Lloyd é bom jogador, você está de brincadeira. Vou estar de novo no canal Atenção Vascaínos. Eles trouxeram uma comparação do SofaScore. Os números do Lloyd Augusto são piores do que o do Serginho Kosovo. Cara, olha a loucura. E o Vasco está querendo gastar um dinheiro com um angolano. Os números do cara, olha os números do cara do Scout, olha, ele cruza tantas bolas, o número dele é pior do que o Serginho Kosovo. Do Serginho Kosovo, o cara vai vir, o Vasco tem um problema de gols, só o Verratti faz gol no Vasco. Aí o cara vai trazer um jogador que no ano todo de 2024, na temporada toda, ele fez 4 gols. Tá de brincadeira? E o Vasco ainda perde tempo analisando isso, porque o Marcelo Santana não consegue trazer jogadores, não é de prateleira alta, muito alta não, acho que uma prateleira melhor, uma prateleira um pouquinho abaixo ali do Brian Rodrigues, né? Uma prateleira um pouquinho abaixo, o Vasco não consegue. O Wanderson do Internacional, o Vasco jogou a toalha, acabou. Não vai vir, não tem negócio. O Internacional já disse que ele vai ficar no Inter, ele jogou agora a partida, ele é o terceiro reserva lá, ele tá brigando pelo espaço dele, ele vai acabar ficando no Internacional mesmo. Tá bom, seja feliz lá, o Wanderson. Mas o Vasco não conseguiu convencer o cara de vir. Antes o Vasco não conseguia contratar, porque o Vasco não disputava nenhuma competição internacional. Agora o Vasco disputa a competição internacional, e isso não facilitou em nada. Quer dizer, pro Vasco sempre tudo é muito difícil, o Vasco é muito complicado nas tomadas de decisão. E isso é um erro. Então já tem esse problema. Precisa ficar inventando outros problemas, né? Deixa a frase do Verratti, não achei nada demais mesmo. A história do Madureira, para mim tá equacionado, tá resolvido. É confusão política lá de dentro. Tem política do Vasco influenciando o Madureira. Então, cara, vamos deixar isso passar e vamos que vamos ver em campo. A gente tem que ganhar hoje, precisamos ganhar hoje. Nós estamos com 3 pontos, precisamos ir a 6. O Coisa Ruim, ainda com time alternativo, meteu um saco no Bangu ontem. Bangu que a gente não conseguiu vencer, que perde pênalti no finalzinho e tal. O time alternativo do Coisa Ruim meteu um saco ontem no Bangu, goleou o Bangu. E o Vasco, então, hoje tem que ganhar de qualquer maneira. Sempre que o Botafogo perdeu, e o Fluminense ainda vai jogar. Mas mesmo assim, a gente tem que ganhar. O Maricá, o Maricá ganhou mais uma, meu amigo. O Maricá tá lá no topo da tabela. Vai briscar uma vaga, hein? Abre o olho aí, time grande. Vai ter semifinal de novo com um time pequeno e um grande vai ficar fora, ou até 2 grandes dessa vez. Vamos ver. Tá falado? Para encerrar, pedir que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que, se você não é inscrito, você se inscreva no canal, aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Comenta aí o que você achou dessa história aí, da frase do Verratti, a história do Madureira para mim tá resolvida. Rezar pro Lloyd não vir, o Wanderson não vai vir, né? Então,
Um programa recheado hoje, muita coisa aqui nesse Café do Gigante. Lembrando que meio-dia e meio tem o outro programa do canal, que a gente ainda não tem nome, e está disputando lá, fizemos uma enquete, lá na aba comunidade tem uma enquete nossa perguntando qual é o nome que vocês querem que a gente dê pro programa de meio-dia e meio. Parece que está ganhando é o Almoço Gigante, mas o Resenha Gigante também está pau a pau. Então vai lá, vota, eu vou deixar lá essa resenha rolando aí, acho que até sábado, a gente poder ver qual é o nome que a galera quer. A gente vai adotar esse nome no programa de meio-dia e meio. É isso, fica com Deus, um bom dia. Lembrando, né, que tem programa meio-dia e meio e que hoje nós temos o live de pré-jogo, o jogo é 9h30, a nossa live começa às 8h15 da noite, vamos fazer o pré-jogo e depois vamos fazer o pós-jogo, né, lá para meia-noite, que esse jogo deve acabar lá para meia-noite, a gente começa o nosso pós-jogo e aí vamos dar nota nos jogadores, etc e tal. Tá falado? Gente, fica com Deus, um dia abençoado para todos nós, né, e que meio-dia e meio vem assistir o nosso vídeo, tá bom? Grande abraço, tchau.